A Bíblia diz: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós como ovelha, mas interiormente são lobos e devoradores. Irmãos, nós estamos a ver os últimos tempos da história da humanidade, em que muitos falsos profetas têm aparecido em nossa frente, muitos falsos profetas têm se levantado no nosso mundo, nas nossas regiões, nas nossas cidades, com o intuito de pregar a mensagem de Deus. E eles vêm vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E também a Bíblia, a palavra de Deus, diz que no fim dos tempos, Satanás ele vai trabalhar com muita intensidade para enganar as pessoas, para que elas não tenham acesso à salvação, para que elas percam a vida eterna. E não só, também a Bíblia diz que Satanás ele anda em derredor de nós, procurando a quem possa tragar. A Bíblia deixa claro, diz que nos últimos tempos, Satanás vai redobrar o seu trabalho, Satanás vai redobrar a sua força para enganar os filhos de Deus. E também a Bíblia diz que Satanás fará muitos milagres e até mesmo os escolhidos de Deus vão perder acesso à salvação por esses enganos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre enganos do fim dos tempos, ou seja, engano dos últimos dias. Falar desse tema, estamos a falar de algo que está acontecendo atualmente. Por isso é muito importante você assistir esse vídeo até o final, porque quero passar para você detalhes tão importantes que hoje no nosso mundo estão a acontecer e que ainda irão acontecer. Por isso quero convidar já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz que Satanás nos últimos tempos vai trabalhar com muita intensidade para enganar os filhos de Deus. E como que ele vai fazer isso? Leia comigo a Bíblia, diz assim: eu digo isso pois muitas pessoas virão em meu nome e dirão, eu sou o Cristo, e enganará muita gente. A Bíblia diz que nos últimos tempos, Satanás ele vai mandar os falsos profetas. Falsos profetas que virão em nome de Jesus, mas não são enviados por Jesus. E esses falsos profetas vão enganar muitas pessoas, nesse mundo e também farão muitos milagres porque serão dados poder pelo Satanás. E não só, também a Bíblia diz que eu digo isso pois muitos falsos cristos e falsos profetas vão aparecer e fazer milagres e maravilha, a fim de enganar, se possível, até mesmo aqueles que tinham sido escolhidos por Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro que nos últimos tempos, Satanás ele vai mandar falsos profetas no nosso mundo para fazer maravilha, para fazer milagre, para enganar as pessoas. E eu pergunto, quantas vezes nós temos ouvido pessoas sendo enganadas por esse falso profeta? E quantas vezes nós temos assistido testemunhos nas televisões, na mídia, onde que as pessoas dão testemunho de que foram curadas pela igreja X, pelo profeta X ou pelo irmão X? Irmãos, nós temos que discernir, porque a Bíblia nos ensina que esse falso profeta já estão entre nós. E a missão deles é de abrir o caminho para a chegada do anticristo. E esse falso profeta, elas pertencem ao reino das trevas. Por isso é muito importante nós tomarmos cuidado dia após dia, para que a gente não seja enganado. E veja só mais o que a Bíblia diz. Diz que esse falso profeta vai enganar muita gente e até mesmo os escolhidos de Deus. Então, querido, se você é filho de Deus, você é fiel, você acredita em Deus, você precisa tomar muito cuidado para que você não seja enganado e para que você não perca a sua salvação. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela ensina e ela ainda diz que no fim dos tempos, os falsos profetas abrirão o caminho para a chegada do anticristo. E eles vão ganhar muita gente, vão ganhar muita massa para o anticristo, para que essas pessoas que sejam enganadas possam receber ali a marca da besta. Por isso que hoje os falsos profetas têm se levantado muito, porque eles estão abrindo o caminho para a chegada do anticristo, para que as pessoas recebam a marca da besta. E veja só mais o que a Bíblia diz. Diz que nos últimos tempos haverá pessoas que vão contradizer as Escrituras. Haverá pessoas que vão contradizer a palavra de Deus. E nós estamos a ver esse período onde que as pessoas não acreditam na Bíblia, onde que as pessoas dizem quem escreveu a Bíblia, onde que as pessoas criticam a Bíblia, onde que as pessoas não dão ouvido à palavra de Deus. Leia comigo só o que a Bíblia diz. Diz o seguinte: digo isto porque chegará o tempo em que as pessoas não vão querer mais ouvir o verdadeiro ensino. Pelo contrário, para agradar a si mesmas, elas vão se cercar de mestres que falarão somente o que elas querem ouvir. Elas se recusarão a ouvir a verdade e seguirão as lendas. Nós estamos perante a uma verdade tremenda. Vivemos nos últimos tempos da história da humanidade, onde que as pessoas hoje não se preocupam em buscar a verdade, onde que as pessoas hoje não buscam o ensino verdadeiro. E a Bíblia diz que essas pessoas no fim dos tempos, elas vão juntar mestres. Quais são esses mestres? Esses falsos profetas, onde que eles vão lá e falam todo o seu problema da vida. E esse falso profeta tenta minimizar os problemas. E não só. A Bíblia deixa claro, diz que no fim dos tempos, também as pessoas juntarão mestre para si, para poderem ouvir aquilo que eles querem ouvir. Hoje as pessoas não querem saber da verdade.
Mas hoje as pessoas elas querem viver na ilusão, elas querem viver no engano, elas querem viver na mentira. Elas não querem saber o que vai acontecer com elas, ou seja, elas não querem saber como que as coisas vão terminar nesse mundo. E as pessoas estão mais preocupadas em serem pregadas sobre a prosperidade, sobre o sucesso, sobre o futuro, ou seja, sobre uma vida de ganância. As pessoas estão mais preocupadas com isso. Mas a Bíblia diz que tome muito cuidado, porque no fim dos tempos, muitas pessoas virão e contradirão as palavras de Deus. E hoje, muitas pessoas contradizem os ensinos de Cristo. Muitas pessoas dizem que Cristo não é o mensageiro. Muitas pessoas dizem que Cristo não é o Filho de Deus. E também o Cristo não é o Salvador da nossa vida. Leia comigo mais, a Bíblia diz que elas farão de conta que são religiosas, mas rejeitarão o poder da religião. A Bíblia deixa claro, diz que essas pessoas farão de conta que são religiosas, mas no fundo elas não são. Elas são mentirosas, elas são lobos e devoradores. Irmãos, a Bíblia diz que conhecereis todos os falsos profetas por conta dos seus frutos. E nós temos que analisar e examinar esses falsos profetas, porque a Bíblia assim o diz. E também a Bíblia diz que nos últimos tempos acontecerá o falso reavivamento. Falar do falso reavivamento, irmãos, nós temos visto várias vezes. Quantas cruzadas no mundo hoje têm sido feitas? Quantos evangelhos no mundo hoje têm sido feitos? E com que propósito? Com o propósito de enganar as pessoas, com o propósito de ensinar as pessoas coisas erradas. E veja só o que a Bíblia diz. Ela nos diz o seguinte: estou contra os que profetizam falsos sonhos, que com as suas mentiras e espetáculos fazem com que meu povo se perca. Eu não os enviei, nem lhes ordenei que falassem. Eles não trazem nenhum benefício a este povo, diz o Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro, diz que essas pessoas, elas fazem espetáculos, elas fazem cruzadas, mas eu não os enviei, eu não os mandei. Mas elas fazem todas essas coisas para desviar o meu povo, assim diz o Senhor. E a palavra de Deus é clara, diz que essas cruzadas, todos esses evangelhos que hoje têm sido levantados, com o propósito de desviar o Filho de Deus. Irmão, se você é crente, se você é filho de Deus, você precisa tomar muita atenção com tudo que está acontecendo no mundo. Nós estamos a ver os últimos tempos da história da humanidade, em que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele virá nos buscar, Ele está vindo nos levar. Mas para isso, nós temos que estar preparados e, acima de tudo, buscar a força em Jesus. E a Bíblia diz mais: digo isso porque falsos cristos e falsos profetas aparecerão e eles farão milagres e maravilha, com a intenção de, se possível, enganar até o próprio povo escolhido de Deus. Hoje o povo escolhido de Deus está sendo enganado por vários milagres, várias cruzadas e não só, vários espetáculos que hoje no mundo têm acontecido. Todos esses espetáculos que têm acontecido no mundo, elas acontecem com a intenção de desviar o povo de Deus no foco que é a salvação, que é Jesus Cristo. Por isso, irmão, nós como filhos de Deus não devemos aliar a todo tipo de movimento, a todo tipo de diversões, ou seja, a todo tipo de eventos. Nós como filhos de Deus temos que estar mais preocupados com a nossa salvação e buscar o nosso Criador, buscar o nosso Jesus Cristo. E também a Bíblia diz que nos últimos tempos aparecerá falso falar em língua. Quando nós falamos do falso falar em língua, estamos a falar perante as igrejas que hoje levantam-se com a intenção de falar em línguas. Quantas pessoas hoje dizem que sou profeta e falo em línguas estranhas? E essas pessoas são aceitas na comunidade, são aceitos também no mundo em geral. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro que no fim dos tempos haverá pessoas que falarão em línguas com a intenção de enganar e mentir para as pessoas. Leia comigo, a palavra de Deus diz: quando chegou o dia de Pentecoste, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente eles ouviram um som vindo do céu, parecido com o de uma ventania. Todos eles que estavam sentados ouviram o som por toda a casa, e então apareceram línguas como de fogo, que se espalharam e puseram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e de acordo com o que o Espírito lhes concedia que falassem. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro, diz que no tempo de Pentecoste, os discípulos estavam reunidos à espera da descida do Espírito Santo com a promessa do Messias, ou seja, com a promessa do Senhor Jesus Cristo. Estando eles ali, a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo de Deus desceu em forma de vento e pousou em cada um deles. E quando pousou em cada um deles, eles começaram a falar em línguas. Mas a Bíblia diz que a língua que eles começaram a falar não é a língua estranha como hoje nós temos ouvido, uma língua em que alguém, quando fala, não consegue interpretar ou seja, traduzir. A Bíblia nos ensina que o falar em línguas é falar uma língua e você nunca teve contato com ela. Mas hoje as pessoas, quando começam a falar inglês, elas dizem que hoje eu já sei falar em línguas. E isso não é falar em línguas, irmãos. A Bíblia nos ensina que esses falsos profetas, no fim dos tempos, elas falarão em línguas estranhas. E hoje muitas pessoas estão sendo enganadas por esse falso falar em língua. E nós precisamos tomar muito cuidado com essas denominações, ou seja, com essas congregações. Os falsos profetas hoje têm se levantado bastante no nosso mundo, enganando as pessoas. Hoje as pessoas estão sendo enganadas por falso
evangelho, porque as pessoas se preocupam mais com o evangelho da prosperidade do que com o evangelho da salvação. E também a Bíblia nos chama a atenção, por isso estejam sempre em alerta e saibam se controlar. Ponham toda a sua esperança na bênção que vai ser dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus nos chama a atenção. Nós precisamos viver uma vida de alerta, uma vida de vigília, e não só uma vida de dedicação e também uma vida de oração. Vivemos nos últimos tempos da história da humanidade, onde que as pessoas hoje estão sendo enganadas, e eu e você precisamos tomar muito cuidado para que a gente não seja enganado, porque tudo o que nós falamos aqui, isso está acontecendo na atualidade, está acontecendo no mundo de hoje. As pessoas hoje estão sendo enganadas, e as pessoas hoje estão sendo enganadas de uma forma que elas mesmas não conseguem entender. E isso também faz parte da profecia bíblica, onde que a Bíblia diz que nos últimos tempos, até os escolhidos de Deus também serão enganados. Mas todos aqueles que buscam a Jesus com fé, todos aqueles que oram a Jesus e todos aqueles que pedem a ajuda do Espírito Santo não serão enganados, porque o Espírito Santo lhes dará um discernimento. Por isso, querido, eu e você precisamos entregar a Jesus, buscar ao Senhor dia após dia e, acima de tudo, clamarmos pela descida do Espírito Santo na nossa vida para que a gente não seja enganado por esses falsos profetas. O mundo não vai mais muito longe, esse mundo será destruído e Satanás hoje trabalha com muita intensidade para enganar eu e você. Mas nós precisamos estar alerta, também precisamos estar de vigia para que a gente não seja enganado. E não só, também a Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro que muitos desses falsos profetas hoje estão sendo levantados para enganar todo mundo, para que as pessoas aceitem assim a marca da besta quando o anticristo for liberado. Por isso, querido, eu e você precisamos de orar e, acima de tudo, vigiarmos a esperar o Senhor Jesus Cristo com esperança e também clamando pela descida do Espírito Santo na nossa vida. E se você gostou do vídeo, não se esqueça ali de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E se ficou com uma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu verei e farei um vídeo te respondendo. Eu fico por aqui, um forte abraço e Deus te abençoe e tchau.